Olá, Elite Oculta. O fato que irei contar aqui aconteceu com meu pai Antônio quando ele tinha 18 anos, quando ele ainda morava em Ribeirão. E este fato foi contado pelo meu irmão mais velho chamado Eduardo. Bem, numa manhã de segunda-feira, o meu pai saiu para levar o café para o meu avô, que se chamava Antunes, um homem muito valente, sério e muito respeitado. Então, assim o meu pai vivia. Levava o café e também ia para cortar a cana-de-açúcar, pois era um trabalho muito comum naquela região. Bem, não era um bom trabalho, mas era o que se tinha. E como meu pai não gostava de estudar, ele ia para o canavial para levar almoço e ajudar o meu avô. E isso durante todos os dias dos 6 meses de serviço. Bem, com isso, o meu pai foi ficando reconhecido por todos como um rapaz trabalhador, mas também muito ignorante, já que isso foi o que o fez não gostar de escola, pois ele vivia arrumando brigas com os colegas e sendo expulso das escolas que os meus avós o matriculavam. E com isso, às vezes ele arrumava confusão com os meninos da região e até mesmo com os trabalhadores. E por ser um rapaz forte e alto com uns 78 de altura, ele não corria de nenhuma briga e nem abaixava a cabeça. Bem, no final de março, já perto da quaresma, o meu pai foi acordado pela minha avó que o mandava levar café para o meu avô. Então, o meu pai lavou o rosto, pegou seu facão e um cachorro que ele tinha da raça Rottweiler e saiu estrada fora. E logo chegou aonde o meu avô estava. Ele pediu a bênção e o meu avô logo respondeu: "Deus o abençoe." Ele ali deixou seu café, colocou perto da garrafa de água e foi o ajudar cortando as canas. E depois de passar a manhã toda cortando cana, o meu pai e o meu avô pegaram as coisas e foram para casa almoçar. E isso deveria ser por volta do meio-dia. Bem, já chegando perto de casa, eles avistaram um homem muito estranho. Passaram por ele e quando chegaram perto, este homem encarou meu pai. E o meu pai se sentiu intimidado e o encarou perguntando: "Oxe, homem, por que tu tá me encarando? Por acaso perdeu alguma coisa?" Aquele homem estranho somente ria do meu pai e balançando a cabeça negativamente. E então ele olhou para o meu pai e logo disse: "Rapaz, muda a sua língua e aprenda a falar direito com quem você não conhece, moço." O meu pai, muito afoito, quando ia puxando o facão, o meu avô logo o impediu e falou: "Ó, moço, desculpa, se o senhor achou ruim, vem aqui e dê uma correção no meu filho." O homem olhou para a mão do meu avô e viu ele tirando da cintura um revólver. Então, o estranho homem virou o rosto e continuou andando, e falou: "É melhor vocês tomar cuidado por essas estradas." O meu avô, que não gostou muito do que aquele homem falou, resolveu deixar para lá. Mandou meu pai guardar o facão e ele assim o fez. E então, os dois seguiram para casa. E depois de terem almoçado, eles tiraram um curto cochilo. E quando acordaram, outra vez seguiram de volta para o canavial. Durante o caminho, eles encontraram com os colegas do meu avô. Então o meu avô os perguntou se eles conheciam alguém novo por ali. E eles falaram que sim, que havia entrado um homem estranho na firma para trabalhar. E quando perguntaram o porquê, o meu pai logo falou do ocorrido. Bem, um amigo do meu avô, que era mais velho e que era chamado por todos de Zé Raposa, ele logo falou: "Oxe,
Será que é porque tá chegando quaresma? Então meu avô disse: se aquele filho da peste for um lobisomem, eu vou encerrar a sina dele com um tiro na cabeça. Então, todos ali riram e cada um seguiu para o seu canto. Bem, ao decorrer da tarde, o meu pai ficou pensando sobre o que o meu avô tinha falado e logo perguntou: Ô pai, esse negócio de lobisomem existe mesmo? Meu avô o olhou sério e logo perguntou: Oxe, por que, homem? Tá com medo? Meu pai falou que não, mas que ficou um pouco interessado por aquilo. Então, o meu avô logo disse: Oxe, homem, tu é muito novo, mas mesmo assim tem que ser corajoso igual a um homem. E não deve abrir para ninguém. Não deve se abrir para ninguém era um jeito que dizia que não era para apanhar de ninguém. Bem, as horas passaram e quando deu 18 horas, o meu pai e o meu avô estavam juntando os fechos de cana para depois carregar para o caminhão. E já terminando o trabalho, o meu avô acendeu seu cigarro de palha e ficou fumando, esperando o caminhão chegar, pois aquele caminhão também era a carona deles. E quando deu por volta de 19h41, o caminhão chegou, e assim, com outros trabalhadores em cima. Eles os ajudaram a carregar, então subiram no caminhão e foram todos embora. Enquanto estavam todos numa boa conversa, eles logo avistaram aquele homem estranho. Então, o meu avô falou: é aquele desgraçado que eu e Antônio topamos no caminho. E se vocês derem carona pra esse cabra, que o coloque longe de mim, senão eu meto bala nele. O meu pai também afirmou o que o meu avô estava falando. Então o motorista parou o caminhão e ofereceu carona para aquele homem. Ele aceitou e subiu no caminhão. E quando ele viu o meu pai e o meu avô, ele sentou perto deles. O meu pai o olhou e logo falou: o que tu tá fazendo aqui perto de nós? Tu é muito ousado mesmo. Os rapazes, não querendo que houvesse briga ali, falou para o meu pai ficar calmo, que ninguém ia brigar. E se eles fossem brigar, que eles descessem do caminhão. Bem, durante essa discussão, o caminhoneiro avistou um animal, ou o que achasse que era um animal. E assim, ele gritou para os outros trabalhadores avisando: Ô, o que é aquilo ali na estrada? Parece um burro. Todos olharam, mas como estava bem escuro e só tinha as luzes dos faróis, não deu para saber ao certo o que era aquilo ali parado. Daí, o meu avô Antunes logo falou: Bom, acelera esse caminhão e bate nele, homem. Se matar essa coisa, nós vamos saber o que é. O caminhoneiro então acelerou, mas o bicho, assim que percebeu que o caminhão havia aumentado a velocidade, ele correu para dentro do canavial. Bom, depois de um longo trecho percorrido pelo caminhão, todos chegaram no caminho para as suas casas. O meu pai e o meu avô desceram e se despediram dos colegas. Passaram-se uns dias e logo chegou a quaresma. E naquela manhã, o meu pai não foi para o canavial trabalhar. A minha avó, sua mãe, falou para o meu pai ir para o rio pescar, para pegar alguns peixes para fazer o almoço. E que as suas irmãs iam ajudar em casa. E só uma das três iria com ele para o ajudar. A que iria se chamava Maria, a encostada a ele pela idade que tinha, 14 anos. O meu pai não era o mais velho, e sim a Marlene, que naquela época tinha 19 anos. O meu pai era o segundo, a Maria a terceira e a Marilene a caçula. E assim,
O meu pai saiu dali e logo foi para o riacho, levando uma tarrafa. E a Maria, a minha tia, levava um balde e 2 facas para colocar e tratar os peixes. Por volta de 11 horas da manhã, o meu pai já havia terminado a pesca. E ele estava com um balde e meio de tilápia já tratadas. Voltaram para casa passando por debaixo de uma árvore de fruta-pão. E ali eles sentiram um odor de carniça. O meu pai, curioso, foi na direção de onde vinha o fedor. E ele viu que se tratava de um bezerro. E como tinha um sítio próximo dali, poderia ter sido de César, o dono do sítio. E ele logo vinha a cavalo. E então, sentindo o mau cheiro, logo perguntou ao meu pai o que era. O meu pai respondeu falando que era um bezerro. O César desceu do cavalo, olhou e falou que aquele bezerro era dele. E se lamentou porque o bezerro tinha uma linhagem boa. Bem, chegando em casa, a minha mãe foi logo pegando os peixes, lavou, jogou sal. E como o fogão era a lenha, a comida foi feita muito rápida. E por volta de 12:30, o meu avô logo chegou. Ele falou que largou cedo por conta da quaresma. Todos almoçaram e mais tarde chegou um dos voluntários que tomava conta dos carregamentos de cana. Ele falava que era para o meu avô e os outros trabalhadores irem lá na fábrica. E então ele logo saiu de lá. O meu pai e o meu avô trocaram de roupas e foram andando e se encontraram com os outros trabalhadores no caminho e assim seguiram para a fábrica. Chegando lá, por volta das 18 horas, o chefe deles, que mandava lá, falou que o pagamento iria se adiar por uma semana. E então começou o falatório. E depois de muita conversa e discussão, logo os liberaram. E todos retornaram para suas casas indignados. E assim seguiam pelo caminho reclamando. E quando mudaram de assunto e começaram a falar sobre uns avistamentos de lobisomem pela região, o meu avô e o meu pai logo olharam para o novato, que era um homem estranho que se chamava Sebastião. E o meu pai, cuspindo no chão, logo falou: "Só pode ser esse miserável." Os outros, discordando, falaram que não era para o meu pai sair apontando o dedo sem ter certeza. E o meu avô concordou com os rapazes. E depois de um tempo andando, eles escutaram um uivo ao longe. Porém, falaram que deveria ser um cachorro. O meu avô então logo falou: "Oxe, cambada, e que cachorro é esse que uiva tão alto sem antes latir?" O meu pai ficou logo em alerta. O Zé Raposa falou que ele não era burro de enfrentar 12 homens. E então, outra vez, eles logo escutaram outro uivo, só que muito mais perto. E assim, todos ficaram em alerta puxando as suas peixeiras. E chegando na estrada do canavial, as coisas ficaram tensas. E o céu, que por conta da lua, que antes estava clareando a estrada, agora estava coberto por nuvens, e então estava nublado, apresentando um sinal de chuva. Bem, com passos rápidos e pesados pelas canas, nessa altura, todos já sabiam que poderia se tratar de um lobisomem. O Sebastião falou que era para todos ficarem juntos, para assim obter sucesso. E não demorou muito que um dos trabalhadores sumiu. E todos gritavam falando que uma besta o havia arrastado para dentro das canas. E com isso, todos apressaram o passo.
Logo em seguida, eles escutaram os rosnados que fez o meu pai se tremer todo. O meu avô olhou para o seu filho e falou que não era para ele ter medo, respirar fundo e não soltar a faca. E então o meu pai se concentrou. Todos ali correram sem olhar para trás e só se escutavam gritos, tiros e muitos uivos e rosnados. E assim que saíram do canavial, eles chegaram numa área limpa, onde os matos eram mais afastados. Então pararam de correr para descansar, e quando se deram conta, estavam em 8 pessoas. Isso mesmo, dos 14 trabalhadores que estavam ali, seguindo o caminho para as suas casas, só restaram 8 homens. Então, os 6 homens que desapareceram provavelmente estariam mortos. Daí todos começaram a chorar e se lamentar pelos amigos mortos ou desaparecidos. Ainda assim, as canas continuaram se mexendo. O meu pai e o meu avô e os outros que restaram olharam e viram sair de dentro daquelas canas uma enorme besta andando sobre 2 patas. Até hoje, o meu pai ainda conta com clareza os detalhes da criatura. Aquela era uma criatura alta, por volta de 2,10 metros ou até mesmo 2,20 metros de altura. E isso porque o meu pai era o segundo homem maior dali. Pois maior que o meu pai era o João caminhoneiro, que tinha 2 metros de altura. E aquele lobisomem ultrapassava o João por alguns centímetros. A criatura também era muito forte, com as pernas maiores e mais fortes que os braços. Aquela coisa não era tão peluda. Tinha os pelos falhos e continha pelos mais do peito para baixo. Tinha uma feição horrível de cachorro com gente, olhos brancos que brilhavam, orelhas grandes e caídas que deixava ele mais aterrorizante, com a boca cheia de baba escorrendo sangue. Aquela coisa deu um berro que fez as pernas de todos ali ficarem bambas. E como se a situação não pudesse piorar, logo eles escutaram outro uivo. Aquele uivo estava respondendo primeiro. E assim, outra vez, todos ali voltaram a correr. E num ato de desespero e na correria, todos se separaram. E agora, o meu pai estava em um grupo com 3 pessoas, que era o meu avô e o Sebastião. Um pouco mais à frente, o meu pai avistou um pé de manga e os 3 resolveram subir. E assim fizeram. Subiram e ficaram lá agarrados aos grossos galhos. O meu avô, arrependido, pediu desculpas ao Sebastião. E assim mandou o meu pai fazer o mesmo. O Sebastião riu e falou que ali não era o momento para pedir desculpas, mas os desculpou. O meu pai perguntou por que ele não parecia tão desesperado. Então o Sebastião respondeu que já tinha passado por um momento desse. Porém, na primeira vez, ele estava sozinho. Daí, o meu avô perguntou como ele saiu vivo. E o Sebastião ignorou o meu avô. Alguns minutos depois, todos escutaram passos se aproximando. O meu avô olhou para baixo e ali estava o lobisomem os olhando. E num pulo, aquela criatura começou a subir na árvore. O meu pai, com muito medo, ficou sem reação. Já o meu avô e o Sebastião transferiram golpes de facas na criatura. O meu pai, quando conseguiu mover os seus braços, ele arremessou a faca direto no olho do bicho.
Aquela coisa caiu no chão gritando de dor. E então começou a se esfregar na terra e a berrar. Não demorou muito e a outra criatura logo chegou. Encarou todos ali em cima da mangueira e então tirou a faca do olho da criatura. Esse que chegou era muito maior e tinha os olhos vermelhos. Tinha mais pelos e parecia ser muito mais esperto. Ele tomou distância, correu vindo na direção da árvore e assim ele logo pulou no pé de manga. Como meu avô estava mais baixo, ele o agarrou meu avô pela perna e o puxou para o chão. Então, o meu pai e o Sebastião pularam para acudir o meu avô. Ali se travava uma luta mortal. Era o meu avô lutando para que o lobisomem não o mordesse. O meu avô, que já estava com a sua arma em mãos, ele acertou o lobisomem por 3 vezes no peito. E só assim, a criatura o soltou e se afastou. O meu avô não perdeu tempo e efetuou outros disparos, assim acertando a criatura na cabeça. O lobisomem caiu morto na mesma hora. O outro, cego de um olho, ficou muito furioso e avançou em cima do meu avô. O meu avô, muito desesperado, estava carregando a sua arma. E enquanto aquele lobisomem avançava em sua direção, o Sebastião o empurrou e os dois começaram a se atracarem. E quando meu avô já havia recarregado a arma, ele apontou na direção do lobisomem e efetuou mais 2 disparos na cabeça da criatura. Aquela coisa soltou um berro e caiu sem vida. O meu avô virou para o Sebastião e o agradeceu. E o meu pai, que dizia que não gostava do Sebastião, também acabou o agradecendo. Nisso, o Sebastião pediu ajuda para se levantar, e o meu pai o ajudou. O Sebastião, que estava ferido no braço, estancou o sangue, pegou um cavalo que estava solto e subiu nele. E o meu avô perguntou para onde ele iria. Ele respondeu que passaria no hospital e logo foi embora. Horas depois, o meu pai e o meu avô chegaram em casa e contaram toda a história para a sua família. E todos ficaram espantados. E quando o dia amanheceu, só se via vários carros de polícia e dos bombeiros. Bem, o meu avô se livrou da arma por causa das investigações. E após o relato dos sobreviventes, todos foram liberados. E o meu pai, o meu avô e mais 3 colegas que ficaram vivos foram no enterro dos outros trabalhadores. Bem, dias se passaram e no dia de receber o pagamento, avistamos o Sebastião que voltou para receber. Porém, ele foi embora logo em seguida. O meu pai conta que eles não foram ao encontro dele, mas que se encararam e se balançaram a cabeça positivamente. E desde aquele dia, até a morte do meu avô, naquele lugar não houve mais avistamentos de lobisomem. Bem, hoje o meu pai tem 49 anos. Ele é um homem fechado e quem me contou toda essa história foi o meu irmão. Eu nunca o perguntei para não incomodá-lo, mas a minha mãe afirma que é tudo verdade. Boa noite.
Para melhor compreensão do ouvinte, irei contar um pouco da minha vida. Vou me identificar como Rose, pois muitas das coisas que contarei aqui é perigoso e me comprometem. E até corro risco de vida se este relato chegar em ouvidos errados. Bem, sou natural de Bom Despacho, mas tudo começou na cidade vizinha, chamada Onça de Pitangui. Quando tinha 7 anos de idade, a minha mãe deu à luz ao meu querido irmão. Demos a ele o nome de Aloísio, em homenagem ao nosso avô. Éramos uma família feliz e bem-sucedida financeiramente. Mas nem sempre foi assim. Antes de eu nascer, a minha mãe contava que ela e o meu pai passavam por muitas dificuldades financeiras. Muitas vezes nem tinham o que comer em casa. E eram os meus avós maternos que muitas das vezes ajudavam com alimentos e outras coisas. O padre da paróquia local arrumou um emprego para minha mãe, como secretária paroquial. Ela recebia uma mixaria na época, mas já era o suficiente para ajudar nas despesas de casa. O meu pai era pintor e nem sempre tinha serviço para ele executar. E quando tinha, as pessoas não pagavam. E quando pagava, era com atraso. Com o tempo, a minha mãe se envolvia cada vez mais com as pessoas da igreja. A paróquia, muitas das vezes, era usada para rituais maçônicos. E durante o dia e nas noites de domingo, era usada para as missas cristãs e pregação do evangelho. Porém, depois da meia-noite, a paróquia era usada para cultos de adoração ao diabo, rituais maçônicos e até mesmo para o sabá das bruxas. A minha mãe só foi saber disso muitos anos mais tarde. Os irmãos maçons sempre se apresentavam como boas pessoas. Eram cultos e solidários. Ajudavam os meus pais em tudo o que eles precisavam. Até que não demorou muito para o meu pai receber um convite para participar da ordem, no pretexto de que ele era um homem justo e temente a Deus. O meu pai aceitou o convite e passou a frequentar reuniões na loja maçônica da cidade vizinha, Bom Despacho. Em Onça de Pitangui não existia loja maçônica. Então, algumas das reuniões eram feitas na paróquia ou em alguma fazenda de algum maçom. Porém, todas as reuniões eram fechadas e limitadas somente aos membros da ordem. Meu pai, um homem de pouco estudo, logo se tornou sábio, culto e eloquente. Passou a estudar Telema, hermetismo, cabala, clavículas salomônicas e Aleister Crowley, e muitas outras filosofias esotéricas. Terminou os estudos e se formou. Nós nos mudamos para Bom Despacho, que era uma cidade bem grande comparada à Onça de Pitangui, que parecia mais uma vila. Quando os meus pais se mudaram para Bom Despacho, a minha mãe já estava grávida de mim. O meu pai era um maçom de 4º grau, e em menos de 7 anos se tornou um cavaleiro do Oriente, que é um maçom de 15º grau. Ele era muito dedicado à loja maçônica e fazia tudo com muito zelo. A minha mãe sempre dizia a ele que já tínhamos o suficiente para viver e ser feliz, e que ele deveria ir com calma ao pote de ouro. Mas o meu pai virou outra pessoa. É incrível como o dinheiro muda as pessoas. Ele sempre foi um homem bom e fiel à minha mãe, mas a ganância dele e a sede pelo conhecimento não haviam limites.
Certo dia, o meu pai disse à minha mãe que estava prestes a realizar uma obra que mudaria as nossas vidas para sempre. E nunca mais as pessoas nos olhariam como coitados, pois teríamos tantas riquezas que andaríamos com as celebridades e pessoas importantes. Minha mãe, muito desesperada, implorava para ele parar com toda aquela ambição de busca por coisas materiais, pois no fim, ninguém leva nada quando parte desta vida. Mas o meu pai estava decidido a seguir o caminho das riquezas, e ele sabia como fazer isso. Ele fez um pacto com uma entidade chamada Paimon. Porém, só fomos descobrir este fato no dia de sua morte. Nas reuniões maçônicas, o meu pai aprendeu a evocar e a conjurar tais entidades, mas nenhuma do nível de Paimon. Para ele conjurar essa entidade e controlar a mesma, seria necessário no mínimo 20 anos de estudo. Além do mais, o magista deveria ser muito experiente, coisa que ele não era, e acabou fazendo tudo na loucura. Para quem não sabe quem é Paimon, eu digo que não se deve ao menos pronunciar o seu nome, pois Paimon chega a ser mais perigoso que o próprio Belzebu, Asmodeus e Astaroth, os 3 generais do inferno. Vou fazer um breve resumo sobre este demônio Paimon, para que assim vocês entendam os perigos. Na demonologia, Paimon é um dos reis do inferno, muito obediente a Lúcifer. Ele tem 200 legiões de demônios sobre as suas ordens. Paimon tem uma grande voz e ruge assim que ele chega. Fala-se deste modo por um tempo, até que o magista o obriga a falar decentemente. Ele responde claramente às questões em que é solicitado. Quando o magista invoca este demônio, ele tem de olhar para o noroeste, pois é de onde tem a sua casa. E quando Paimon aparece, ele deve ser autorizado a pedir o que ele deseja e ser atendido, a fim do magista obter o mesmo dele. Paimon ensina todas as artes, ciências e coisas secretas. Ele pode revelar todos os mistérios da terra, do vento e da água, o que a mente é e tudo que o magista quer saber. Paimon dá bons conselhos e dignidade. Ele também prende qualquer homem sobre a vontade do magista. Se Paimon for chamado só, alguma oferta ou sacrifício deve ser feito, e ele irá atendê-lo. Então, 2 reis chamados Babal e Abalan irão vir com ele, juntamente com outros espíritos, muitas vezes 25 legiões. Mas esses outros espíritos nem sempre vêm, a menos que o magista faça apelo sobre eles. Paimon é retratado como um homem com um rosto afeminado, vestido uma preciosa coroa e montado num dromedário. Antes de ele ser frequentemente um anfitrião dos demônios, com a forma de homem, ele tocava trombeta, pratos e qualquer outro tipo de instrumentos musicais. O meu pai teve êxito em seu ritual e conseguiu evocar esta entidade. Mas ele se amedrontou e não conseguiu impor a sua vontade sobre este demônio. Então, essa entidade disse ao meu pai que daria sim muitas riquezas a ele, inclusive outras coisas solicitadas pelo meu pai que permanecem em segredo até hoje. E em troca, Paimon queria o filho homem do meu pai. Então, o meu pai aceitou o pacto, pois achou que não teria mais filhos. E se um dia ele tivesse um filho,
ele saberia como evocar essa entidade novamente e prendê-la em um selo e lacrá-lo em um baú de bronze. Mas assim que os irmãos Masson souberam que o meu pai estava usando o conhecimento com imprudência, ele foi expulso e ameaçado de morte pelos membros da ordem. Eles até tentaram contra a vida do meu pai, mas falharam drasticamente, pois o meu pai tinha um pacto com Paimon. Então, de certa forma, ele era protegido por essa entidade, até pelo menos o pacto se concretizar. Mesmo não frequentando mais a ordem, ele comprou um caminhão e uma vaga na Fiat de Betim, cidade metropolitana de Belo Horizonte. Terceirizou o caminhão e passou a ganhar fortunas. Logo, o meu irmãozinho Aloísio nasceu. O meu pai, mesmo não contando os seus segredos obscuros para ninguém, era nítido a preocupação excessiva com o meu irmão. Preocupação essa que ele nunca teve comigo. A minha mãe achava que o motivo era porque ele sempre quis ter um filho homem. Bem, o tempo foi passando e o meu pai se tornou um acionista de sucesso. E em seguida nos mudamos para Toronto, no Canadá. Morávamos em uma bela casa e não nos faltava nada. Tínhamos cerca de 7 empregados em nossa gigantesca casa. Casa essa que aqui no Brasil seria considerado uma mansão de luxo. Para mim, mesmo sendo criança, não me adaptei muito com o lugar, principalmente pelo frio e pelo idioma. Já o meu irmão foi o contrário. Aprendeu a falar inglês muito rápido, e sua dificuldade foi aprender o português brasileiro. E só dominou o português quando voltamos para o Brasil. 5 anos depois de nos mudarmos para o Canadá, o meu pai morreu de um ataque cardíaco. Aquilo chocou todos nós, pois o meu pai era novo, tinha apenas 41 anos. Depois de sua morte, a minha mãe finalmente teve acesso ao diário de magia do meu pai, e foi aí que ela soube da sua história obscura. Aos poucos, fomos perdendo tudo. Primeiro, dispensamos todos os empregados. Dívidas e mais dívidas começavam a se acumular do nada. Processos na justiça contra a nossa empresa era muito comum. Quando meu pai era vivo, ele ganhava todas as causas. Mas a minha mãe passou a perder todos os processos. Fomos obrigados a vender a empresa, e o dinheiro foi suficiente apenas para pagar as dívidas. Os custos de nossa casa eram absurdos, e não demorou muito e tivemos que vendê-la. Compramos um apartamento em Ontário, no Canadá, mas a minha mãe não conseguia emprego. E quando as nossas reservas de dinheiro acabou, tivemos que vender o apartamento por um preço muito abaixo do seu custo. E com esse dinheiro, retornamos para o Brasil e voltamos para a nossa antiga casa em bom despacho. Isso foi um belo exemplo de que tudo que vem fácil, vai fácil, pois perdemos muito mais rápido do que ganhamos. Era incrível como uma família considerada milionária perdeu tudo a ponto de voltar para o ponto de partida. Com o dinheiro da venda do apartamento, foi suficiente apenas para nos mantermos por alguns meses. Bem, estávamos sem nada. E a dívida que o meu pai fez com o mundo sobrenatural ainda havia de ser paga. Ele havia prometido seu filho homem para essa entidade chamada Paimon. Por muitos anos, achamos que nada aconteceria. Aliás, o meu pai morreu e perdemos todo o dinheiro. Então,
não há motivos para a entidade vir atrás do meu irmão. Aliás, ele não tinha nenhuma culpa das imprudências do meu pai. Mas enfim, eu já estava com 20 anos. E assim que o meu irmão fez 13, ele começou a sonhar frequentemente com uma criatura que o perseguia no sonho. E essa criatura aparecia no nosso quintal de casa à noite e pedia para o meu irmão abrir a porta e deixá-lo entrar. O meu irmão descrevia essa criatura como um boneco de palha, com os olhos vermelhos, bem parecido com os bonecos de magia negra africana, os Angbetos. Meu irmão acordava gritando todas as noites e suando frio. A minha mãe chamou o padre, e o padre ungiu ele com água benta e o abençoou. Mas a partir daí, as crises do meu irmão pioraram. Até que certo dia, a minha mãe disse para ele confrontar essa coisa no sonho e perguntar o que ela queria com ele. Acredito que o meu irmão fez assim como a minha mãe pediu. Porém, ele foi fraco e a criatura se apoderou dele. Pois depois desse dia, ele se tornou outra pessoa. O garotinho, franzinho e meigo, se tornou agressivo, comia carne crua e sempre corria sem roupas para a mata. Um padre exorcista que visitava a cidade conseguiu conjurar a entidade que possuía o meu irmão. Durante o exorcismo, o meu irmão falava com uma voz que não era dele. E para contê-lo, foi necessário 3 homens fortes, que eram os nossos vizinhos. Pois a força do meu irmão era descomunal. O padre perguntava o nome dele diversas vezes, até que em um certo momento ele disse: Paimon. Quando o demônio fala o seu nome, ele perde a força para o exorcista. Aquele padre não era um exorcista comum. Ele usava técnicas judaicas para expulsar o demônio, como uma caixa de buque, com os nossos pertences pessoais, e uma mecha do cabelo do meu irmão para aprisionar a entidade. E aparentemente funcionou. O padre exorcista disse à minha mãe que essa caixa jamais deveria ser aberta, e a mesma deveria permanecer em um lugar inacessível, e quando ela morresse, a caixa deveria ser enterrada junto a ela. A minha mãe trancou a caixa em um quarto dos fundos de nossa casa, e a chave só ficava em sua posse. Uma vez por mês, a minha mãe entrava neste quarto para limpá-lo, mas sempre era possível escutar vozes e um mau cheiro de podre que saía deste quarto. O meu irmão, ainda com 13 anos, foi chamado para prestar alguns trabalhos para uma senhora viúva que morava em nosso bairro. Essa senhora era muito caridosa e ajudava as pessoas. Ela era viúva e o meu irmão sempre ia na casa dela para capinar o mato do quintal ou fazer outros pequenos serviços. E a senhora sempre o dava alguns trocados. Ele sempre voltava para casa antes de escurecer, mas certo dia ele demorou a voltar, até que a polícia bateu na porta de nossa casa e a minha mãe teve que comparecer na delegacia. O meu irmão havia feito algo que eu nunca acreditei que ele faria. Ele violentou sexualmente a senhora. E após o interrogatório, foi constatado que ele fazia isso com a senhora há várias semanas. Mas de alguma forma, ela gostava, pois o meu irmão, com apenas 13 anos, conseguia fazer todos os tipos de sodomia com ela, coisa
que ela nunca experimentou em toda a sua vida com nenhum outro homem. Mas o dia que ela se recusou a ter relações com ele, o meu irmão fez contra a sua vontade e ela ficou machucada. Minha mãe não acreditava nisso e decidiu ignorar o fato. Mas no decorrer dos dias, ele foi voltando a ser como antes. O que ele havia feito com a senhora, ele também fez com outros meninos do bairro. Voltou a comer carne crua e até mesmo a matar pequenos animais e bebeu sangue. A minha mãe, com uma forte suspeita, abriu o quarto onde estava a caixa com o demônio aprisionado. E acreditem, a caixa estava aberta e o único móvel que havia no quarto, que era uma cadeira, estava pendurada no teto. A minha mãe tentou contato com aquele padre novamente e ele estava em Belo Horizonte. O padre disse que estaria de volta em um mês e novamente ele faria o ritual. Nós não entendíamos a ligação daquele demônio com a lua, mas em noites de lua cheia, o meu irmão piorava muito. Ele se tornava agressivo e sua aparência mudava. Olhávamos para os braços dele e víamos pelo crescer por todo o seu corpo. Mas sempre que ele começava a se transformar em bicho, ele pulava o muro de casa e corria para a mata. E às vezes só voltava 2 dias depois para casa. A minha mãe se tornou depressiva e vivia dopada de calmantes. Certa noite, escutei o meu irmão chorar na entrada de nossa casa. Fui até lá e ele estava sentado de cócoras, chorando. Eu o amava, então o abracei e disse a ele que tudo ficaria bem. Aos poucos, eu fui notando que não era o meu irmão, e sim outra coisa, qualquer outra coisa maligna, menos ele. Saí correndo e entrei para o meu quarto, que ficava rente à sala. A luz da sala estava acesa, e eu estava deitado em minha cama com um cobertor até o queixo, apenas observando. De repente, vi uma sombra passando pela parede da sala. Era a sombra de um enorme cão negro que andava de 4 patas. A sombra era mais escura que a própria escuridão. Porém, os olhos da sombra eram vermelhos. Aquela sombra foi se aproximando mais e mais. E realmente, eu achei que veria a criatura que projetava aquela sombra. Mas para o meu espanto, aquela sombra era projetada pelo meu irmão. Ele passou pela sala, parou, olhou para o meu quarto em minha direção e em seguida desmaiou. Poucos dias depois, o padre exorcista apareceu em nossa casa. O meu irmão estava tranquilo, vendo TV. E sem saber que o padre havia chegado, ele começou a urrar. E correu de 4 pelas paredes da casa. Quando presenciei aquilo, eu não sabia se estava ficando louca ou que o meu irmão de fato estava possuído pelo próprio diabo. Foi muito difícil conseguir contê-lo. O padre jogava água benta nele, e a água escorria nele como sangue. O exorcismo nele foi um processo muito difícil e cansativo. O exorcismo durou 3 dias, e aos poucos ele voltou ao normal. Perguntamos ao padre se deu certo, e para o nosso desespero, o padre disse que infelizmente não. Que a entidade só deu mesmo uma trégua, pois o demônio era muito poderoso e voltaria novamente em alguns dias, e muito pior.
Meu irmão passou muitos anos sob a influência deste demônio. Então, já não era possível fazer mais nada. O padre simplesmente pegou a sua bolsa e nos desejou boa sorte. A minha mãe implorou para o padre fazer alguma coisa. E ele disse que fez tudo ao seu alcance, pois até mesmo o exorcismo que ele fez foi longe dos olhos da igreja. Pois para a igreja autorizar um exorcismo leva muito tempo, e a autorização tem que vir do Vaticano. E tempo era uma coisa que nós não tínhamos. Ele disse também que se a igreja soubesse que ele fez tais exorcismos sem autorização do Vaticano, ele seria excomungado. Mas ele pouco se importaria com isso, porque ele fez simplesmente o que o seu coração pediu. Mas infelizmente não deu certo. Com o passar do tempo, o meu irmão piorou muito. Ele de fato se transformava em uma criatura semelhante a um lobisomem e saía para a mata, atacando tudo que cruzasse o seu caminho. A minha mãe não aguentou a dor e certo dia ela armou uma corda no galho do pé de manga de nossa casa e deu um fim em sua triste vida. O meu irmão sumiu de vez de casa e eu fiquei morando sozinha. Eu também estava em uma profunda depressão e não sei de onde tirava forças para trabalhar. Eu trabalhava em uma padaria como atendente e voltava para casa sempre por volta de 10 da noite. E sempre passava por uma estradinha escura, cercada por matos. Era um ótimo atalho para chegar em casa. Naquela noite, enquanto me dirigia para casa, haviam 3 rapazes vindo em direção contrária à minha. Quando os avistei, eles pararam de conversar entre si. Então, eu já sabia que não era boa coisa. O meu instinto me mandou correr, sem mesmo passar por eles. Mas assim que corri, eles também correram e me alcançaram, me pegaram e me derrubaram no chão. Com muita violência, eles rasgavam as minhas roupas. E o pior só não aconteceu porque de dentro da mata saiu uma criatura humanoide muito semelhante a um cachorro. Eu sabia que era o Aloísio. Porém, ele havia se transformado completamente em um lobisomem. O seu corpo era repleto de uma pelagem cinza. A sua cabeça parecia a cabeça de um cachorro e um focinho de porco com grandes presas, olhos vermelhos e estatura mediana, e um físico de uma pessoa forte. Ele corria meio corcunda, com as pernas envergadas. Em um movimento rápido, ele foi para cima dos homens. E os mesmos confrontaram com ele. Mas a fera conseguiu dar cabo em um por um. Um deles tentou fugir, mas o Aloísio, com uma velocidade impressionante, o pegou e desferiu golpes fatais nele. Eu corri para casa e tranquei tudo para minha segurança, pois do meu irmão eu não duvidaria mais de nada. Adormeci em prantos e um pouco mais tarde acordo com um barulho vindo do quintal. Peguei a faca na cozinha e fui até lá, ver o que era. Acendi a luz dos fundos e vi, ali no quintal, aquela criatura perdendo a aparência animalesca e voltando a ser o Aloísio. Fui até ele, o abracei e o agradeci por tudo. Disse que nada disso era culpa dele e que ele nunca foi uma maldição, e sim um tesouro precioso em minha vida.
e que eu já o amava muito antes dele nascer, e que ele era tudo para mim. Ainda abraçada a ele, eu sentia as suas lágrimas quentes rolarem pelos meus braços. Então, com uma enorme dor no peito, eu cravei a faca em seu pescoço. Ele começou a se engasgar no próprio sangue, até que parou de respirar. Eu gritei muito, amaldiçoei a Deus. Gritei. Entrei em casa e comecei a quebrar tudo. Bati a minha cabeça violentamente contra a parede, com muita fúria, até desmaiar. Acordei sedada e algemada em um hospital. Peguei 13 anos de pena, em regime fechado, e 2 anos em regime semiaberto. Achei a minha pena muito pouca para o crime bárbaro que cometi. Mas ao mesmo tempo, sabia que livrei o meu irmão daquela maldição. E tudo que ele queria na vida era ser feliz. Após sair da prisão, fiz vários acompanhamentos com psicólogos. E por fim, me aposentei por uma série de problemas, como depressão, bipolaridade e esquizofrenia. Passei a frequentar um terreiro de Umbanda e fui curada, mas as marcas em minha alma nunca desapareceram. Me casei e tenho um casal de filhos. E o menino eu coloquei o nome de Aloísio, em homenagem ao meu irmão que tanto amei. Vocês aí que pensam em fazer pactos por dinheiro, eu só dou um conselho. Tudo na vida é vaidade e tudo passa. O certo é preparar o nosso espírito para a vida futura e não preparar a nossa carne, pois a mesma envelhece e morre. E como já dizia o rei Salomão, a corrida não pertence aos ligeiros, nem a batalha aos poderosos, e nem mesmo o conhecimento pertence aos sábios. Mas o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Este fato aconteceu com meu avô, e essa história sempre foi contada por toda a minha família da parte materna. Quando meu avô era menino, o seu pai era dono de terras em Goiás. Ele era um fazendeiro muito rico e tinha muitos peões que trabalhavam na fazenda. O pai do meu avô já era casado nessa época, e o meu avô tinha 1 ano de idade. Certo dia, a sua mãe voltava com o meu avô nos braços para casa, pois ele ainda era criança de colo. Era por volta de 3 da tarde, e ela vinha da casa dos seus pais por uma estradinha de terra. Não passava ninguém pela estrada, e só vinha ela e a criança. Naquela região, todo mundo conhecia todo mundo, e não havia crimes. Além do mais, era dia, e a mãe do meu avô não tinha medo, pois todos ali eram cientes que ela era a mulher do coronel. Ela já havia passado por aquele caminho inúmeras vezes. Algumas vezes acompanhada de alguma criada da fazenda, e outras vezes sozinha. Mas dessa vez ela estava sozinha com o meu avô no colo. E quando faltava pouco menos de 1 quilômetro até a fazenda, ela percebeu um enorme cachorro preto
deitado no meio da estrada. Até aí tudo bem, mas à medida que ela foi se aproximando, ela percebeu que aquele cão era de tamanho anormal. Ela ficou com muito medo e passou para o lado oposto da estrada, para passar o mais longe possível daquele cachorro. E foi aí que o cão percebeu a sua presença. Ele simplesmente se levantou e entrou no mato. Daí, ela ficou aliviada, achando que talvez o cachorro se assustou com ela e foi embora. Porém, aquele enorme cachorro passou a persegui-la por dentro do mato. Ela, muito assustada, apertou o passo. A 200 metros à frente, ela viu 2 peões da fazenda, passando a cavalo. Ela os gritou por socorro, e eles vieram depressa. Mas assim que o enorme cachorro viu que ela chamava por ajuda, aquilo saltou de dentro do mato, em direção à mãe do meu avô. A coisa deu um pulo anormal, derrubando ela no chão. A criatura pegou ela pela perna e a arrastava para dentro do mato. Os 2 peões, que já haviam chegado até o local, atirou na criatura, a atingindo com vários tiros. Aquilo soltou a mãe do meu avô e correu para dentro do mato. Um dos homens a pegou, a colocou no cavalo junto com o meu avô e os levaram rapidamente para a fazenda. O outro peão entrou no mato atrás da criatura ferida. Assim que eles chegaram na fazenda, eles contaram todo o caso para o coronel, pai do meu avô. A sua esposa estava com um grande corte na perna e sangrava muito. Ela foi cuidada por uma parteira, que vivia ali na fazenda e sabia cuidar de ferimentos e dar pontos. O peão disse para o coronel que o seu amigo, o outro peão, foi sozinho atrás da criatura. Então, ele estava indo atrás do amigo, pois o mesmo poderia precisar de ajuda. E assim ele fez. Foi atrás do amigo. Quando foi por volta de 7 horas da noite, nenhum dos 2 peões ainda tinha retornado à fazenda. A mãe do meu avô, muito preocupada, pediu ao seu marido que fosse atrás deles, pois já havia se passado muito tempo desde que eles saíram atrás daquele cachorro enorme. E além do mais, ela devia isso a eles, pois se não fosse por eles, ela estaria morta. Então, o pai do meu avô chamou mais 4 peões e ordenou que os 4 fossem atrás dos 2 peões que ainda não haviam retornado. E assim eles fizeram. No outro dia cedo, nenhum dos peões ainda haviam retornado. Então, o coronel, pai do meu avô, já estava preocupado. Ele reuniu alguns homens e foi a cavalo atrás dos peões desaparecidos. Isso era por volta de 8 da manhã. Eles entraram no mato atrás dos homens, e à medida que eles se aprofundavam na mata, iam encontrando pistas dos homens, como pegadas, sangue e pedaços de roupas. E logo eles encontraram o cadáver de um dos homens. O cadáver estava todo dilacerado. Era impossível reconhecer a pessoa. E mais à frente, eles encontraram outro cadáver, no mesmo estado. E mais outro. E outro. Até totalizar 6 cadáveres, que pertenciam aos 6 peões que foram atrás da criatura. O pai do meu avô, com muito medo,
enterrou os cadáveres ali mesmo, na mata. E em seguida, ele reuniu os homens e saiu daquele lugar às pressas. Muitos peões queriam ir atrás daquela criatura, para vingar os seus amigos mortos. Porém, o coronel não permitia, e sempre dizia que aquilo não poderia morrer, pois não era desse mundo. Essa história é real, e me lembra aquele ditado: não devemos duvidar do desconhecido, e nem cutucar onça com vara curta. Boa noite. Tudo começou quando eu decidi fazer uma tentativa de sair da cidade grande, de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Essa casa era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio, e assim que cheguei na pequena cidade, e depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Bem, tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale da época que morava ali. Então, eu achei que poderia morar com eles até arranjar um lugar só meu. E depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a ter um técnico de período integral por lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, que se chamava Beto, e a sua esposa. Eles estavam procurando um lugar para alugar, e tinha algumas ideias que eu não havia pensado antes. Havia um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda, velha, de 2 andares. Tinha 6 quartos e era completa, com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela, tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era por volta de R$ 75 por mês. O proprietário tinha baixado o aluguel da casa, em troca de reforma feita nela. Segundo o Beto, eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele,
ela também não era. Mas mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas, que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui lá para trás e entrei na cozinha, pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Eu fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então, eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, com armários grandes e portas de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, e com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado, e saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor, tinha um único banheiro da casa. Haviam mais 4 quartos, sendo que 3 desses quartos tinham janelas que davam para a frente da casa, e 2 deles tinham portas para fora da casa, que davam para a varanda. E quanto mais eu olhava aquela casa, mais ansioso eu ficava para morar ali. Eu já havia até esquecido do comentário que a esposa do Beto tinha feito, que a casa era assombrada. E depois de ter feito a visita pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na parte esquerda do corredor tinha um pequeno quarto. Era um depósito, com material de construção e alguns restos de madeira. E para a direita tinha uma porta que dava para um quarto. E neste quarto haviam portas, maçanetas, janelas, lustres e tudo num estilo bem antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. Agora eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor, que estava com a porta fechada. Quando eu abri a porta e entrei, notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente, quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, assim que eu entrei neste quarto, eu não me sentia nada bem. Eu tinha a impressão que havia alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que havia um buraco na parede,
perto do chão. E este buraco estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era um buraco quadrado. E este buraco provavelmente era a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Bem, talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão. Mas eu tive a impressão que vi um par de olhos me olhando da escuridão. Então, logo veio os barulhos. Estalos na madeira como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro. E aqueles olhos não estavam mais lá. Coloquei a cabeça do lado de dentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação. Então, coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. E mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação que estava sendo observado enquanto saía do quarto. Abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha e saí da casa e me afastei uns 30 metros da casa. E dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Olhei na direção de onde vinha a impressão. E era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa, onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia ignorar aquela sensação. Não importava o quanto eu tentasse. Depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita à casa. E só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. Ele sempre falava em vir morar no interior comigo. E quando ele chegou, ele me falou que ele e o amigo dele queriam ficar comigo o verão inteiro. Bom, finalmente era a minha chance de mudar para casa, que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo, depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília para casa. Eu escolhi um dos quartos de baixo, do lado do banheiro. A primeira noite naquele lugar foi bem calma e tranquila. Mas no terceiro dia, ali naquela casa, o meu irmão me chamou e disse que não havia encontrado emprego nenhum ali na cidade. E ele e o seu amigo me falaram que estavam indo embora, de volta para a capital. Bem, então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca no meio do nada, e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 horas da noite. No começo, eu só ouvia alguns arranhões na parede,
e pensei que talvez pudessem ser ratos. Mas depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho, no andar de cima. Eu me lembro de colocar a minha orelha contra a parede, para ver se o barulho realmente vinha da casa. E realmente vinha. Bem, como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Geralmente, eu ficava acordado, até não poder aguentar mais de sono. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, o Diego. Ele era de São Paulo e também tentava fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E é claro, o Diego aceitou na hora. Ele tinha 5 quartos à sua escolha. E pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diego me perguntou algo muito interessante. Ele me perguntou o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima, a noite toda. Eu falei que não tinha subido lá em cima. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto, em cima do quarto dele. E eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, apenas o forro da casa. E depois de mostrar o andar de cima para ele, eu finalmente o convenci. E agora ele tinha chegado na mesma conclusão que eu. A casa era de fato assombrada. Então, o Diego, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou algumas experiências paranormal que já aconteceram em sua vida. O Diego ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela o lugar que eu estava morando, o seu comentário foi: "Ó, aquela casa é assombrada." E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. E ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e coisas do gênero, ali mesmo no quarto. E muita coisa ruim começou a acontecer com a família. E depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que aquela família se encontravam emocionalmente era bem precário. Aquela família era apenas uma sombra do que já tinham sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ouvir essa história sobre a casa. Algumas noites depois, tinha tanto barulho no andar de cima que estava uma bagunça, e parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de qual janela iria pular e qual roupa levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho. No entanto,
nada se materializou aquela noite. E se eu fosse escrever tudo o que aconteceu comigo enquanto eu estava naquela casa, o meu relato iria ser, no mínimo, umas 5 horas de relato. No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. Naquela noite, eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11 horas, os barulhos começaram. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite, como sempre fazia. E foi aí que o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer outra coisa pior. O som do telefone era quase inaudível, devido ao barulho do quarto de cima. Me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, eu atendi o telefone. E realmente, eram os meus amigos ligando. Tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro, enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. E a todo segundo, eu esperava ver algo correndo escada abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo que estava no telefone percebeu que tinha algo de errado. Bem, como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então eu fui forçado a me mudar. E adivinha para onde? Sim, de volta para São Paulo. Eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente, com a permissão do dono da casa, e me mandei de lá. Depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Aquele inquilino era um antigo policial. Ele me falou que estava sim, gostando da casa. Demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele, eventualmente, me contou que em uma noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente. E este visitante misterioso estava praticamente destruindo o quarto. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse impossível. Ele contou que pegou a lanterna e a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou. Ele percebeu que o quarto estava vazio e a janela fechada e trancada por dentro. Então, ele foi dar uma olhada no forro, pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, porém não viu nada. E assim que ele voltou para o quarto e deu mais umas examinadas, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado quando me mudei para lá. Ele também contou que em uma noite já era muito tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Era uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. E esta névoa descia a escada, passou por eles indo em direção da frente da casa e entrou em um dos quartos. Rapidamente ele seguiu aquela névoa, entrou no quarto, mas não viu nada. Eu só voltei lá mais uma vez, 2 anos mais tarde.
E quando voltava naquela casa, eu havia acabado de contar a história para os meus amigos que estavam comigo no carro. Estávamos passando pelo vale. Nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era um final de tarde. Quando chegamos na casa, fomos para a porta de trás e eu vi que não havia ninguém na casa. Uma das pessoas que estavam comigo era uma mulher religiosa. Ela colocou a mão na porta e começou a rezar. E todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E depois foram as janelas e as portas que começaram a tremer, junto com todo o resto da casa que já estava tremendo. Nós voltamos correndo para o carro. E quando chegamos até o carro, percebemos que tinha uma estranha substância viscosa na maçaneta do carro, que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos. Não preciso nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. E é como diz o ditado: é melhor ficar na cidade do que se arriscar no desconhecido. Boa noite.